pessoas, mostre que você está preocupado com a carreira de alguém. Quando a gente fala de carreira, a gente fala primeiramente de mentalidade. Não é possível construirmos carreira se não falarmos de mentalidade. Afinal de contas, a nossa vida é uma jornada onde vamos adquirindo mais conhecimento, onde vamos progredindo. E essa progressão é um aumento, é um desenvolvimento pessoal. Né? A gente aprende ou por dor, ou a gente aprende como você está aprendendo, como eu estou aprendendo, buscando conhecimento. Não é possível que a gente teime com a vida, com as coisas como elas são e queira resolver os nossos problemas. Então, quando a gente fala de dinheiro, em primeiro lugar, ao buscar uma carreira, a gente está procurando por aquilo que não é o objeto principal da nossa carreira. A nossa carreira é composta de satisfações dentro de muitos aspectos. É dentro da nossa carreira que a gente constrói as principais áreas da nossa vida. Afinal de contas, a escolha de uma profissão, a escolha de um caminhar dentro da sua jornada profissional vai determinar todas as outras áreas da sua vida. Se você vai ter a paz, se você vai ter a realização daquilo que você planejou viver. Então, antes de mais nada, a gente precisa traçar esse ponto nas nossas vidas. A gente precisa encontrar qual é a nossa referência. Muitas pessoas entram na jornada de trabalho pelo mero acaso. Afinal de contas, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa iniciar um ciclo e a gente não tem compreensão do que é o melhor para nós. No decorrer da nossa jornada, também encontramos desafios que vão obrigar nós a tomarmos decisões importantes, onde já não é só nós que estaremos em jogo. Via de regra, já criamos conexões, já aumentamos as pessoas, famílias, amigos. E dentro desse aspecto, tomar decisões na carreira se torna realmente muito mais difícil. Para nós termos certeza do trilhar, a gente não pode buscar referências no meio. E o que tem se plantado muito é buscar ser referência no meio. Buscarmos ser média das pessoas. Pense comigo, se você é uma média, se você se considera média do seu meio, você vai continuar sendo média a cada etapa que você prosseguir, de forma que o criar uma realidade diferente passa despercebido pela sua mente. Nós não podemos colocar essa semente, essa sugestão para dentro de nós, como se o único caminho de crescer for estarmos próximos de pessoas que já possuem alguma referência de resultado. Ao contrário, a gente deve procurar a sabedoria. A gente deve procurar pessoas que nos queiram bem e que possam trazer para nós o verdadeiro significado da jornada, que em nada tem a ver com o ter, e que nada tem a ver com a realização e com a prosperidade. Os resultados que nós queremos na vida estão diretamente relacionados ao nosso ser, ao nosso poder pessoal. A qual poder nós estamos relacionando as conquistas que temos. Se nós formos sujeitos ao meio, se nós formos sujeitos às condições variáveis, nós teremos uma personalidade baixa, nós teremos uma personalidade que não vai superar os obstáculos que a vida traz para nós. Quando nós iniciamos uma jornada de carreira, nós precisamos desenvolver as habilidades soft skills. Aquelas habilidades de saber olhar para dentro e encontrar força e refúgio para qualquer adversidade da vida. Não é olhando para fora que nós vamos encontrar todas as respostas que queremos. Uma série de pessoas, uma quantidade muito grande de profissionais se perde neste mundo por não conseguir olhar o seu potencial dentro de si,
que está para além dos diplomas, que está muito para além das situações que a vida aparece. Eu quero dar um exemplo para você. Imagine que nós sejamos uma criança que recebe um jogo de juntar peças. Vamos imaginar que você, como pai, entregue para essa criança uma peça todos os dias para que ela junte essas peças. Antes de fazer, você vai embaralhar aquilo tudo e vai entregar aleatoriamente. Provavelmente, você entregue 2 peças que não se combinem logo de cara. Pode ser que você encontre uma situação na sua vida que seja exatamente assim. Você tem 2 peças que naquele momento não se encaixam. Mas o pai que te deu as peças sabe da sua necessidade e te entregou aquela peça porque ele sabe que você vai precisar dela para completar o seu jogo. Então, quando nós recebemos peças da vida, nós temos que estar com um olhar atento para além das nossas crenças que estão presentes naquele instante, sabendo e imaginando que essas peças que vieram para nós vão compor um desenho final da nossa vida. Vão compor um desenho final da nossa trajetória, da nossa carreira. E o que isso tem a ver com a sua vida profissional? A maioria das pessoas desprezam as peças que chegam para elas. Imagine as situações em que lá no seu trabalho você tenha condições de desenvolver uma habilidade frente a um desafio que muitas pessoas têm jogado fora por não ter para elas uma representatividade naquele instante. Então, se nós recebemos uma peça do universo, naquele momento nós temos que ser gratos, porque aquela situação vai ser necessária para o nosso desenvolvimento no futuro. Nós precisamos unir peças ao longo da vida para termos, no final dela, a completude do nosso jogo. Assim, a nossa inteligência, que é a nossa referência interior e que nada tem a ver com as nossas crenças, que são referências e histórias do mundo exterior, assim, a nossa inteligência vai ser aquela que domina as nossas vidas dentro desse processo de autorreferência. Praticar a gratidão frente às peças que a vida nos traz é exatamente encontrar nelas o significado em si mesmas, sem olhar o resultado aparente que você gostaria que naquelas peças tivessem. A vida é esse grande tabuleiro onde as situações, as condições são colocadas para nós todos os dias de forma inesperada. E nós temos a escolha de desenvolver uma habilidade, de nos conectarmos àquela situação ou simplesmente desprezarmos aquela peça. Imagine aquele mesmo pai agora entregando a 40ª peça para o seu filho. Imagine que ele tenha jogado fora todas as peças que não faziam sentido, mas que agora é impossível montar aquele jogo, porque as peças que ele recebeu já haviam sido jogadas fora. Como eu disse, a carreira é questão de mentalidade. Nós não vamos construir nada sólido no mundo se nós tivermos uma personalidade abatida pelas circunstâncias de vida, onde nós nos limitamos pelas condições atuais pelas quais a vida nos cercou. Neste ponto, a maioria está. Nós não nos compreendemos, nós nos limitamos, trazemos para nós, trazemos para a vida as crenças que nós construímos, as limitações que nós construímos no decorrer da vida. Nós trazemos para a jornada da vida um significado de ter para poder ser alguma coisa. Mas a verdade é que quanto mais nós nos conhecermos e sermos na integridade, sermos na essência,
mais nós teremos resultados, porque o resultado que nós queremos é exatamente a medição do valor que nós temos. E construir uma carreira de sucesso significa olhar para situações que aparecem para nós como uma possibilidade de nos desenvolver. Situações adversas, situações não queridas, horários fora da sua jornada comum, horários que você vai ter que chegar em casa e, ao invés de assistir televisão, praticar uma atividade fora da sua condição normal. É isso que vai fazer toda a diferença quando você for unir as peças dessa carreira. A maioria de nós não possui uma carreira. Possui um acúmulo de peças, de profissões, de tarefas que desenvolvemos ao longo da vida e que no final não se completam. Imagine essa criança agora desesperada porque o seu jogo, o seu brinquedo que deveria ser montado com todas as peças dadas pelo seu pai não pode ser montado. É assim que as pessoas se sentem num vazio de propósito. E acreditam que não existe mais cura. Por que uma pessoa acredita que não tem mais cura aquilo que já passou? Porque ela não consegue ver que existe algo muito mais caro dentro delas. Não conseguem ver que existem limites impostos e aceitos por elas mesmas. É possível nós recuperarmos tudo aquilo que perdemos nas batalhas da vida, se nós nos desprendermos dessa história de vida. Imagine agora essa criança chorando, desesperada, porque o seu jogo não completa, e agora ela aflita porque jogou todas as peças fora, pede para o seu pai: pai, me joga de novo comigo. E ele certamente sorrirá para você e te entregará novas peças. E agora você, ciente de como se conduzir, pegará aquelas peças. Mas o seu pai não quer ver você sofrer. Então ele te entregará peças que antes você não tinha condição de montar, mas agora você já tem. E o processo será muito mais rápido, mas ainda assim será um processo. Então, independente de que fase que você esteja na vida, você precisa entender que a sua história não significa a sua vida. Que esse jogo que foi montado errado pode ser consertado a qualquer momento. Porque nós temos uma inteligência que nos domina, nós temos uma inteligência que traz para nós novas peças para que nós possamos consertar os erros do passado, para que nós possamos sarar os problemas que nós mesmos criamos por não ter conhecimento da nossa plenitude. Então, o vazio de significado que a maioria de nós passa dentro do desenvolvimento de carreiras pode ser suprido se você ainda não desenvolveu habilidades ou desprezou aquelas que vieram para a sua vida. Mas para isso você não pode perder as novas oportunidades que estão surgindo. Não deixar-se distrair, porque neste mundo a briga não é pelo seu dinheiro. A briga não é pela sua família. A briga é pela sua atenção. A briga é para que você se curve e perca mais um pedaço da sua vida. O mundo traz para nós condições e distrações. As condições são situações que nós podemos desenvolver a resolução de um problema. E as distrações são situações que não agregarão em nada na construção de um sucesso, na construção de uma vida de sucesso. Afinal de contas, por que nós haveríamos de lutar por um jogo que nós vemos não estar completo? Porque já jogamos as peças que deveríamos ter juntado fora. Mas agora nós podemos nos conhecer tirando por completo a percepção de que a nossa inteligência espiritual é uma inteligência
que está condicionada às nossas crenças, porque não está. É um fator humano que nos integra a toda a inteligência do universo. Nós não conseguimos mais acreditar que somos uma centelha divina. Nós não conseguimos mais olhar para nós e vermos que somos alimentados por um pai. Então a inteligência espiritual é uma inteligência que faz nós vermos o pai dentro de nós, através de nós, fluindo através de nós para entregar um propósito na Terra, para entregar os nossos dons na Terra. E como nós já sabemos não jogar peças fora, agora o nosso pai diz assim: filho, ensine o seu irmão. Porque ensinando o seu irmão, você vai aprender mais rápido e eu vou poder te passar mais peças de forma mais rápida ainda. Imagine agora a felicidade e o contentamento dessa criança. Quando nós encontramos o nosso propósito, aquilo que nós viemos fazer para o nosso irmão, então a gente começa a ensinar, isso é natural, todos nós já passamos ou não por situações em que nós aprendemos algo novo e fomos correndo tentando converter alguém a esse algo novo, dentro dos aspectos profissionais, amorosos. A gente quer compartilhar, isso é uma necessidade humana. E quando nós compartilhamos, temos feedbacks das pessoas e nos completamos ainda mais. Diferenciar todos os mundos que nós temos dentro de nós fará diferença na construção de qualquer resultado profissional na nossa vida. Se nós não nos conhecemos, nós somos fragmentados. E como seres fragmentados, nós buscamos a validação no mundo. Nós buscamos a validação nas pessoas. Nós não conseguimos perder timidez. Nós não conseguimos ensinar o próximo. Nós não conseguimos avançar neste jogo. Nós apenas lamentamos porque perdemos as oportunidades. Nós queremos mudar uma história que agora não faz mais sentido para nós. Porque nós vemos tudo perdido. Eu coloquei todas as minhas fichas nesse relacionamento. Eu coloquei todas as minhas fichas nessa situação de vida, de trabalho. E agora, como essas fichas foram perdidas, então o trabalho não faz mais sentido para mim. A verdade é que nós podemos sim mudar a qualquer momento a nossa história de vida, desde que nós não nos guiemos mais pelas peças, mas nos guiemos pelo Pai que está encaminhando para nós aquelas peças para serem juntadas. Porque Ele confia na habilidade que nós temos de nos desenvolver e de encontrar aquilo que é maior dentro de nós, que é o campo da consciência, para além dos pensamentos, para além daquilo que é memória. Hoje cedo eu gravei um podcast dentro do programa, dentro de plataforma de áudio, falando sobre a importância de você entender o seu subconsciente. Porque uma das fases internas nossas diz respeito a esse grande poder que nós temos dentro de nós. Onde nós depositamos aquelas peças que faltavam, que estão faltando hoje, mas com um significado negativo. E que agora estão produzindo percepções que nós temos do mundo e fazendo resultados ruins. Então, a nossa jornada, ela é, por excelência, o caminho pelo qual o sucesso virá. O sucesso não é uma linha de chegada. O sucesso não é um ponto a ser alcançado. O sucesso é a realização que nós fazemos todos os dias, unindo as peças que nos foram encaminhadas e que farão sentido no final do jogo, mas olhar para o nosso trabalho, olhar para a nossa carreira como um acúmulo necessário de habilidades para construirmos qualquer coisa. Uma vez que eu já tenha aceitado com gratidão todas as peças que chegam para mim, então eu consigo olhar para o meu tabuleiro
e visualizar a arte que eu criei, ou que eu estou criando, ou até mesmo modificá-la. Mas se eu olho sempre com insatisfação, sempre com aquela negatividade, não aprendo mais de mim, não olho as percepções que eu tenho, acho que isso não pode ser alterado, então tudo passa a ser negativo. É como uma criança birrenta que recebeu e jogou fora a peça, e agora toda peça que chega, ela taca no chão, porque ela não quer mais essa história de vida. Então, a inteligência espiritual está para além dessa birra de crença que nós temos, de insatisfação. A nossa inteligência é aquilo que pode dominar os campos. Os estudos realizados a partir do ano 2000 mostraram que o nosso campo emocional e racional não lidam eficientemente com as condições de vida se nós não tivermos desenvolvido o nosso senso de propósito, senso de significado, senso de pertencimento, não por uma caixa, mas por um todo, por um coletivo, onde nós conseguimos aumentar o valor que nós temos frente ao mundo e não só aumentando a capacidade construtiva nossa. Imagine a situação dessa mesma criança que agora ela quer aumentar a quantidade de peças para resolver os problemas, para chegar a um resultado novo. Então ela começa a receber peças e peças e peças, na esperança de que, recebendo mais peças, ela vai conseguir agora construir. Mas ela já jogou fora, ela já criou percepções negativas. E mesmo que ela trabalhe, ela não vai construir mais a mesma história que ela pretendia construir no começo. Então ela precisa parar um pouco e pedir este novo jogo, que muitas vezes já até começou. O princípio da aceitação, o princípio da potencialidade pura, o princípio do propósito, são princípios, são leis de sucesso que participam as pessoas para as suas vidas, inclusive a sua carreira. A nossa carreira é a união disso tudo. E eu vou dar um exemplo para que você saiba bem como que os grandes dominam esse princípio. Não os grandes que possuem resultados, mas os grandes que hoje, pelos seus resultados, podem ser reconhecidos grandes, mas que só chegaram lá porque souberam utilizar essa lei. Em um evento traumático, digamos assim, ou pelo menos um evento muito ruim, um homem na França resolve pedir táxi em um dia frio e chuvoso. E diante dessa cena, claro que ele está com pressa, ele precisa subir num carro, ele está sem guarda-chuvas, ele está num dia frio, ele está num país frio onde ele não conhece ninguém. E nesse dia chuvoso ele começa a pedir desesperadamente táxi. Mas as ruas estão lotadas de pessoas com as mesmas necessidades dele. E então nenhum táxi atende o seu chamado. E por horas aquele homem procura desesperadamente um táxi, até que o seu limite de esperar chega, e frustrado ele se senta no meio-fio. E naquele momento imagina o seguinte: tudo que eu queria era apertar um botão e ter um táxi aqui. Quando ele mesmo contemplou os seus atos, imediatamente levantou-se dali e se uniu a mais uma pessoa, formando uma grande empresa que nós conhecemos, que é a Uber. O propósito para os orientais, chamado de Dharma, é o significado de transformar o evento ruim em um evento positivo. Então aquela criança que antes chorava pelo leite derramado, aquela criança que antes chorava pelas condições adversas, por ter jogado fora as oportunidades da vida, ela pode e deve transformar a sua realidade a partir do propósito, a partir da criação, a partir do insight, a partir da conexão
com este eu maior dentro dela. Por que que nós não temos uma nova oportunidade na vida? Porque nós queremos continuar este jogo que já está errado. Nós precisamos consertar todo esse interior. Nós precisamos ir para além dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas condições. 90% das pessoas que entram no programa O Algoritmo entram com uma percepção completamente equivocada de mundo. Acreditam que o mundo e os seus pensamentos são coisas distintas, mas não são. O nosso mundo externo é exatamente o nosso mundo interno. Tudo que nós percebemos de ruim no mundo tem a ver com os óculos, com as percepções que nós criamos a respeito do mundo. E esses óculos foram as experiências que nos fizeram ter essa visão. Então você teve experiências traumáticas ruins que criaram para você uma visão de insuficiência, de que você não chegaria lá. Uma visão distorcida das coisas. E agora, essa semente dentro de você, no seu subconsciente, produz pensamentos. Logo, os seus pensamentos são fruto do seu meio. Eu estou falando em português porque este é o meu condicionamento. Eu aprendi do meu meio falar português. Então, o meu mundo, lógico, ele é composto de experiências com o mundo. O meu emocional é também um fruto das experiências e dos significados que eu dei para esses eventos e trouxe para as minhas emoções. Por outro lado, nós temos um campo que vai para além disso tudo, que é o campo da nossa inteligência espiritual, capaz de ressignificar os traumas, bloqueios e fazer com que eu me apresente para o mundo não mais como um eu fragmentado, cheio de covardia, cheio de dificuldades, mas um eu valente, um eu poderoso que enfrenta as dificuldades e que consegue equilibrar esses campos lógicos e emocional, porque esses campos estão abaixo deste eu poderosíssimo. Então, quando a pessoa entra dentro do programa e acredita que ela e a sua mente é uma coisa só, ela acredita que ela e a crença dela é uma coisa só. O que são as nossas crenças? As nossas crenças nada mais são do que um conjunto de limitações colocadas pelo mundo. E esse conjunto de limitações fazem nós agirmos e reagirmos ao mundo produzindo os resultados que nós temos. E o que eu disse é que nós vemos o mundo como nós somos, porque essas percepções filtram os eventos que acontecem no mundo de forma a traduzi-los para nós como certos, errados, bons e ruins. E se nós julgarmos todas as peças que chegam para a nossa vida como ruins e trágicas, nós não vamos conseguir unir as peças e vamos continuar jogando elementos fora que fariam todo sentido para o cumprimento das nossas carreiras. A carreira de uma pessoa, a decisão pela carreira, não precisa surgir pela experiência com o mundo apenas. Por quê? Nós seremos completos realizando aquilo que gostamos de fazer, que faz parte da nossa essência. E uma vez que nós façamos assim, nós faremos aquilo felizes e conseguiremos nos desenvolver. E nos desenvolvendo, trazer muito mais resultados para o mundo. O propósito é a força pela qual eu trago movimento para o meu combate frente às crenças. O meu propósito é a força que traz o movimento pelo qual eu luto as minhas lutas contra as minhas crenças. Se eu não atingir o âmago do meu eu, se eu não conseguir enxergar quem eu sou, eu ainda vou estar lutando por essa caixa de crenças. Eu ainda vou estar terminantemente proibido de caminhar a vida, porque eu estou ainda preso naquela história de vida, num mito pessoal, numa dificuldade interminável. É quando eu entendo que a força de trabalho existe para me trazer felicidade através de seus frutos, que eu mudo meu modo de agir. Eu não preciso mais que o trabalho traga o dinheiro. Eu posso aumentar o meu valor. Eu posso aceitar aquilo que o mundo está me trazendo, que neste momento é dificuldade,
ou dificultoso, me desenvolver e me desenvolvendo trazer resultados para o mundo. Eu vejo uma geração de pessoas que estão completamente perdidas, achando que o sucesso virá de condições, de pegadinhas, de situações que aparecem a todo momento na internet, como promessa de dinheiro fácil, através de aplicativos, através de investimentos, através de oportunidades dentro do digital, mas que no fundo não refletem uma profundidade, não refletem uma profundidade de resultados. A nossa vida precisa ser construída com bases sólidas. Eu não posso construir minha vida profissional a partir deste eu fragmentado e doente pelas condições e adversidades do mundo. O programa é para que você se conheça e entenda o seu propósito maior que está dentro de você e possa, a partir dele, olhar para os seus talentos e desenvolver o seu propósito no mundo. É a partir deste grande propósito que nós construímos o grande propósito. Mas para isso, nós temos que ter a humildade de reconhecer as nossas fragilidades e olhar com cuidado para quem nós somos. Dentro do programa, eu evito trazer muitos métodos para que você olhe para o seu movimento. Eu prefiro que você extraia de dentro de você o conhecimento pleno. Outro dia eu recebi uma requisição. Essa requisição dizia que aquela pessoa, o marido daquela pessoa, aquela pessoa estava solicitando, estava requisitando uma análise do comportamento do marido. E eu disse assim: por que você está avaliando o comportamento do seu marido? Se você pode avaliar o seu comportamento frente ao comportamento do seu marido. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós queremos encontrar a trave, o cisco no olho do outro, e não olhamos para as traves que estão nos nossos olhos. Nós precisamos olhar para aquilo que está impedindo o nosso agir. Isso não quer dizer que você deva aceitar condições ruins dentro do seu relacionamento. Mas você precisa ter a capacidade de olhar se aquela situação te alegra, se aquela situação te deixa feliz e agir independente da opinião de uma terceira pessoa. É a partir de um eu fortalecido que você pode tomar as melhores decisões na sua vida com base nos seus valores, nos seus princípios. O mundo está cheio de pessoas fragmentadas que olham para os resultados de outras pessoas, que olham o palco de outras pessoas e que não querem trilhar o caminho do sucesso, o dia a dia, teimando na procrastinação, teimando nas angústias, nos vazios existenciais, como se eles fossem sumir por si. E eu garanto, não existe nada neste mundo que não venha por esforço e por mérito. E se você está vendo o resultado de alguém positivo, utilize este resultado bom como estímulo para agir. Mas jamais acredite que todas as pessoas atingiram o sucesso da noite para o dia. Porque isso é uma falácia. E não existe um caminho fácil para que você chegue lá. Existe um caminho fácil para que você goste desta jornada e chegue lá. Se você é uma pessoa que está sempre insatisfeita, como aquela criança mimada que joga fora os seus brinquedos, você não vai construir nada significativo na vida. Então, a vida ela é feita de muito mais do que a própria história de vida. A inteligência espiritual é você olhar para as circunstâncias da vida, entender que essas circunstâncias não representam a vida, que aquele jogo que parece ser perdido não está perdido, porque fase de um jogo não é o fim do jogo. Nós podemos mudar todos os resultados que nós queremos, entendendo que esses resultados dependem da quantidade de tempo que eu estou disponibilizando para me conhecer, para olhar as minhas atitudes e modificá-las. O programa O Algoritmo surgiu de uma necessidade de eu trazer para o mundo aquele enfrentamento que eu já havia superado, de vazio existencial, de angústia, de sofrimento, e que a vida, naquele momento, estava me trazendo uma dor como trouxe para
tantas outras pessoas. E que me obrigou a iniciar uma transição de carreira em que eu ainda estou no leito de um hospital. Nesta trajetória, não houve nenhum tipo de força que não viesse 100% deste meu eu interior. E foi ajudando as pessoas com as habilidades que eu já havia construído que eu pude hoje estar superando e aumentando cada dia mais a base de pessoas que fazem parte desse programa de ressignificação deste interior delas. A base do algoritmo é muito mais do que este nome. É muito mais do que aquilo que você pode estar imaginando ser. O algoritmo trata da nossa inteligência maior, do grande algoritmo que pode trazer para nós as peças novas que nós tanto esperamos. Mas ainda vai para além disso. Porque foi através de um algoritmo específico que eu trouxe uma forma autoral de lidar com as crenças, com os limites das pessoas impostas pelo meio, de forma que você possa vencer todas as adversidades, todos os limites, todas as condições de vida. Que você possa vencer todas as adversidades a partir de um eu fortalecido nessa essência divina. Nós não somos o nosso eu inferior. Nós não somos essa mente condicionada. Nós não somos esse conjunto de experiências com o mundo. Nós somos seres para além disso tudo. Nós vivemos numa conexão plena com o universo. E essa conexão plena nos faz escolher todos os dias. Nós precisamos recuperar o sentido da fé, que hoje não pode ser colocada para as pessoas porque a fé virou crença. Você tem a mesma fé que eu? Claro que tem, independente das suas crenças. Da mesma forma que você tem o mesmo coração que eu, que você tem as mesmas mãos que eu e todas as partes do seu corpo que te fazem um ser vivo. A nossa fé não está separada do nosso eu. A nossa fé não depende dessas experiências com o mundo. A nossa fé é um sentido que está para dentro. Assim como os nossos olhos estão para fora, a nossa fé é um sentido capaz de olhar para dentro e ter a convicção plena de que o caminho que nós estamos seguindo está correto. E se nós perdemos esse senso de orientação, nós vamos olhar para o mundo e buscar referências nele e agiremos como aquela passagem em que Pedro cai frente às ondas do mar, quando ele passa a olhar para aquilo que é revelado, para aquilo que é forma, para aquilo que está diante dos olhos. A nossa carreira é um sucesso, independente das condições que se apresentam para você. Basta ter o princípio da aceitação e saber se desenvolver para unir as peças necessárias e construir a melhor história da sua vida a partir do seu eu maior, a partir da própria vida. Gratidão, em primeiro lugar.